Olá, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial, dando início ao capítulo 7, mergulhando na família de Deus, do livro Imersão, mergulhando no reino de Deus. Segundo este capítulo, a fé em Cristo não pode ser vivida na solidão. A vida cristã não pode se desenvolver na solidão. Somos chamados a fazer parte de uma família que a Bíblia chama de igreja. Diferentemente do que muitos pensam, igreja não é um prédio ou uma instituição jurídica, mas uma comunidade de pessoas que compartilham fé em Deus e obedecem à sua palavra. Seu plano para nós é que vivamos como irmãos, servindo uns aos outros e manifestando seu amor ao mundo. Podemos dizer que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, semelhantemente a Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 29. Vejam lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A igreja, por si mesma, não salva ninguém, mas é o lugar onde os salvos se encontram, interagem e edificam-se mutuamente na fé. Esse caráter coletivo que Deus dá aos que o servem é tão forte que uma das figuras bíblicas mais usadas para descrever a comunidade dos cristãos é a do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é comparado à cabeça e cada um de nós é um membro que se relaciona com os outros, seguindo seus comandos. Assim como seria absurdo imaginar um órgão sobrevivendo fora do corpo, é impossível um crente permanecer firme na fé sem estar conectado à igreja. Vejam lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Quando a Bíblia se refere à igreja, mostra em duas dimensões, uma mística e a outra prática, vivenciável. A dimensão mística engloba a multidão de pessoas de todas as épocas e lugares que servem ou serviram ao Senhor. Nesse contexto, a união entre os membros é apenas espiritual, pois não há uma convivência real, uma vez que estamos falando de gente que nem se conhece, de lugares e tempos distintos. Somente na eternidade todos se encontrarão. É a essa dimensão que o apóstolo Paulo se referia quando escreveu lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Só Deus conhece e pode definir quem faz parte realmente desse corpo místico de Jesus. Entretanto, há uma dimensão da igreja que é visível e com a qual nós precisamos nos comprometer. É a igreja local, uma comunidade de cristãos definida que vive debaixo dos mesmos valores de fé e de uma liderança espiritual. Vejam lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como alguns costumam fazer, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia com D maiúsculo. Creio que se refere ao dia aí do retorno, né, de Jesus Cristo.
Vejam o que está em 1 Timóteo capítulo 15, 5, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Como você pode ver, há uma ordem explícita na palavra para que nos reunamos como uma comunidade definida e nos submetamos em honra a uma liderança espiritual que Deus levantou ali para nos guiar. Aliás, deixarmos-nos pastorear é uma prova de que realmente somos de Cristo. Ele lamenta quando não temos esse privilégio. Vejam lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Muitas pessoas tratam a igreja como um clube religioso ou um lugar que frequentarão enquanto se sentirem animadas a fazê-lo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é o caráter de família que ela tem, e isso demanda de todos os seus membros amor e aliança. Assim como não é normal que alguém abandone a sua família natural ou viva sem nenhum compromisso com ela, não faz sentido um cristão viver descomprometido com relação à sua igreja ou se negar a fazer parte de uma. Se estamos falando da família de Deus, a comunidade que reúne seus filhos, obviamente há um padrão estabelecido pelo Pai. A igreja leva sobre si o nome santo do Senhor e o representa na terra. É ela que sustenta a verdade da palavra neste mundo e por isso que dela fazem parte, precisam honrar os princípios da casa. O apóstolo Paulo falou sobre isso quando escreveu a seu discípulo Timóteo. Há uma forma de se proceder na igreja, por causa do seu caráter sagrado. Ela não é um lugar de pessoas perfeitas, suas portas estão abertas para o mais vil pecador, mas aqueles que com ela se aliançam assumem o compromisso de abandonar o pecado e crescer na fé, sendo transformados paulatinamente na imagem do seu modelo perfeito, que é Jesus. É por isso que repetidas vezes a Bíblia se refere aos cristãos em geral como santos, ao contrário do que muitos pensam. Santo não é um cristão superior, melhor que os outros, não é isso. Mas todo aquele que foi separado para viver de forma agradável a Deus. Ou seja, aquele que se esforça a ser hoje melhor do que ontem, como eu costumo dizer, e amanhã melhor do que hoje. É aquele que se cair, se vier a pecar, se arrepende e se converte novamente aos caminhos de Deus. Não é uma pessoa livre do pecado, no sentido de ser superior, de ser impassível de errar. Não é isso. Mas é uma pessoa que está atenta e se esforça a ser cada vez melhor e se separa, procura viver apartado dos valores mundanos. Vejam o que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 3 a 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Para serem ajudados a viver de acordo com a vontade de Deus, os membros da igreja precisam cuidar uns dos outros e se fortalecer mutuamente, aceitar pastoreamento e receber correção quando saem do padrão. É por isso que igrejas cuidadosas em cumprir a palavra costumam se organizar em células ou pequenos grupos para que as ovelhas
sejam discipuladas, cuidadas de perto por um líder e não fiquem soltas no meio de uma multidão sem que ninguém as acompanhe. Quando alguém, tendo se convertido, cai em pecado e não se arrepende, mesmo sendo exortado e ajudado, é papel da igreja retirar a sua cobertura daquela pessoa, pois não é possível manter alguém vivendo em pecado na família de Deus. É uma atitude drástica, triste, mas foi o que Jesus ordenou. Vejam lá em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 18. Se o seu irmão pecar, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Quer dizer, não exponha, a sós. Depois, se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quer dizer, se não adiantar você conversar com ele a sós, chame mais 2 ou 3 testemunhas de confiança e tente mostrar o erro dessa pessoa. Se ele se recusar a ouvi-los, levo o caso à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, se essas testemunhas juntamente com você não forem suficientes, levem o caso à igreja, quer dizer, a liderança do local onde vocês frequentam. Se ainda assim ele não ouvir, quer dizer, você tentou sozinho, você tentou com seus irmãos e você tentou perante a liderança. 3 oportunidades. A pessoa quer permanecer no erro, então trate-a como publicano, como pagão, como uma pessoa que não conhece a palavra, porque ela está se comportando como tal, apesar de conhecer, ela está até pior do que o pagão, porque o pagão não conhece, né? Mas é aquela pessoa que, apesar de conhecer, não está querendo fazer o que é certo, então trate-o como um ignorante da palavra, que é assim que a pessoa está se colocando. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Deus estabeleceu uma forma de prover o sustento financeiro da sua casa e expandir o seu reino. Desde o princípio, a relação do homem com seu Criador envolve ofertas. Vemos os filhos de Adão, que foram Caim e Abel, trazendo doações do fruto de seu trabalho e colocando no altar, sendo que Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta do outro. Na verdade, o Senhor estabeleceu leis espirituais para abençoar o homem. Uma delas é a lei da semeadura, que determina a atitude de dar voluntariamente como forma de prosperar. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 7. Continuando ainda. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Se for para você dar com uma sensação de obrigação, com pesar no coração, melhor não dar, porque Deus ama quem dá com alegria. Vejam lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Da mesma forma como você abençoa, na proporção que você abençoa, em conformidade com a sua capacidade, não é o valor em si, mas essa oferta, ela demonstra uma generosidade diante da sua realidade? Se sim, da mesma forma, você será medido, você será abençoado. Há 2 formas básicas de contribuição financeira estabelecidas pelo Senhor para a igreja, os dízimos e as ofertas. Os dízimos são uma espécie de tributo no reino de Deus. Ele determinou que 10% de toda a nossa renda lhe pertence e deve ser entregue para o sustento da sua casa. Segundo a palavra, quem não entrega o dízimo está roubando ao Senhor e quebrando um princípio da prosperidade. Vejam, lá em Levítico 27:30.
Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Agora, lá em Malaquias 3, 8 a 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso daqui é uma promessa, gente. É uma promessa, assim como lá em Deuteronômio 28, 1, que diz que se a gente guardar os princípios, os mandamentos de Deus e praticá-los, isso é lá em Deuteronômio, né? O Senhor vai nos abençoar de forma desmedida, algo nesse sentido. E aqui em Malaquias é a mesma coisa. É a única parte da Bíblia que Deus diz para a gente colocá-lo à prova. Que se a gente for fiel no dízimo e nas ofertas, nós devemos colocá-lo à prova, fazer prova com ele. Olha, eu fui fiel no dízimo e nas ofertas. Agora o Senhor tem que abrir as comportas dos céus, derramar sobre mim tantas bênçãos que eu nem tenho onde guardar. Quer dizer, eu vou ter até para emprestar, vou ter sobejante, vou ter transbordante, vou ter sobrando na minha vida. Isso para quem é fiel no dízimo e nas ofertas. Pode fazer essa prova com Deus. A Bíblia está dizendo isso, é o próprio Deus quem está dizendo isso. Jesus, ele era um dizimista. Essas duas passagens foram do Antigo Testamento, mas vejam o que Jesus disse. Ele cumpriu a lei de Moisés, e isso incluía consagrar 10% de seus recursos no templo, e ele também confirmou a ordem de dizimar com suas próprias palavras. Vejam em Mateus 5,17 o que Jesus disse. Não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Então ele confirma que a lei não está errada. Pelo contrário, ele veio até para cumprir a lei, não apenas no sentido de cumprir o que era determinado pela lei, mas também porque ele era uma promessa desde a época da lei, né, que ele viria. Veja lá em Lucas 11:42. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, estas quer dizer as mais próximas. Quais são as mais próximas aqui na sentença anterior? Justiça e amor de Deus. Continuando. Sem deixar de fazer aquelas. Quais são aquelas nessa sentença anterior? O dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças. Ou seja, ele diz que é igualmente importante praticarmos o dízimo quanto a justiça e o amor de Deus. Mas que fica uma relação cambeta com Deus se a gente pratica uma coisa e não pratica outra. Se a gente é dizimista fiel, mas a gente não pratica a justiça e o amor, nós estamos sendo incompletos, vamos colocar dessa forma. Porque ele diz, ó, vocês deveriam praticar estas coisas, justiça e amor de Deus, sem deixar de fazer aquelas, que é o dízimo e oferta. Se ele achasse que o dízimo era irrelevante, ele não falaria isso. A sentença terminaria assim, vocês deveriam praticar somente essas coisas, que no caso é justiça e amor. Mas não, ele fala, sem deixar de fazer aquelas, quer dizer, sem deixar de dizimar. Se os dízimos são um tributo, um percentual que o Senhor exige de nós para o sustento da sua obra,
as ofertas são uma expressão voluntária do nosso amor e fé. A relação de Deus nos propõe não só obrigações, mas gestos espontâneos que exprimam honra. Assim, alguém que quer agradá-lo vai muito além do que é exigido. E com essa atitude abre portas de prosperidade para a sua vida, pois o Senhor sempre abençoa aqueles que lhe são fiéis. Os que sustentam a sua obra nunca ficarão desamparados. Então, o dízimo é uma espécie de mandamento, vamos colocar dessa forma. É devolver a Deus aquilo que já é dele. A oferta não, a oferta é um ato de generosidade nosso. A gente oferta se quiser, quando quiser e quanto quiser. Daí, ele vê como que a gente honra verdadeiramente a ele. Se a gente apenas dizima porque é obrigação, só faz o que é obrigado a fazer, ou se a gente vai além, com atos, com um gesto de amor, a gente honra ele além daquilo que é obrigatório, também ofertando. Assim que ele vê o nosso amor e a nossa fé. Também, né? É uma das formas dele analisar. Vejam lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Olha, só nesse devocional eu citei 3 passagens de que se você for fiel no dízimo e nas ofertas, as suas finanças, os seus recursos transbordarão. Eu citei Malaquias 3, 8 a 10, que é fazer prova com Deus. Eu citei agora Provérbios 3, 9 a 10 e eu citei Deuteronômio 28. Toda a primeira parte eu falei de Deuteronômio 28, 1, mas os versículos subsequentes também, porque são muitas bênçãos que Deus libera para aqueles que guardam os seus mandamentos. E os dízimos e as ofertas são um dos mandamentos. Então, honre o Senhor com todos os seus recursos. Honrar o Senhor com os recursos. Isso diz respeito mais a ofertas. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações, primícias, dízimo. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Naquela época, né, eram celeiros. Hoje são outras formas de recursos que temos. E os seus barris transbordarão de vinhos. Então, é essa promessa que eu finalizo a segunda sapiencial e que eu profetizo na sua vida, que os seus barris transbordarão de vinho e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Receba em nome de Jesus, curta, compartilhe e até a próxima.